Olá, espero que todos estejam bem. Nessa primeira aula, então, a gente vai dar início ao nosso curso de Matemática Discreta em modalidade PLE, né, o nosso ensino remoto emergencial. Pessoal, nessa primeira aula, eu vou estar trazendo para vocês a base da disciplina, né, os conceitos fundamentais para a disciplina. Na verdade, eu vou trazer para você o que a gente chama de lógica proposicional. Pessoal, a gente vai falar de lógica durante a disciplina toda e a gente sabe que a linguagem, né, que o português, ele gera alguns problemas, né? Quer dizer, você fala alguma coisa, você pode não ser muito bem entendido, etc. Então, assim, essa aula de hoje é para a gente definir a linguagem que a gente vai usar na disciplina inteira. E quando eu falo linguagem, é linguagem mesmo. Na verdade, eu preciso dar um passo atrás e definir até mesmo o que é linguagem agora. Pessoal, a definição de linguagem formal é simplesmente um conjunto de termos ou um conjunto de palavras. Por exemplo, o português, né? É uma linguagem. No português a gente tem as palavras banana, bola, periquito, por exemplo. Álgebra, a gente pode dizer também que é uma linguagem formal. A gente tem álgebra, a gente não fala de palavra, a gente fala de termos, as equações. 2 mais 3, 5 dividido por 4, são termos aí válidos da álgebra. C é outra linguagem formal, em si a gente tem o for, o while, a gente tem outras palavras aí reservadas. E a gente tem a nossa lógica proposicional, que é o exemplo da aula de hoje. É sobre isso que a gente vai falar, tá? Então vamos lá, vamos continuar definindo. Termos. Termos é uma sequência finita de símbolos do alfabeto. Então, termos é uma porção de símbolos de um alfabeto qualquer. Por exemplo, banana é um termo. Banana usa as letras B, A, N, A, etc. 2 mais 3 é outro termo. 2 mais 3 é um termo da álgebra que usa os símbolos o 2, o mais, o 3, etc. For também é um termo. Alfabeto, então, é o quê? Conjunto finito de símbolos. Ou seja, existem vários alfabetos, cada linguagem vai se apropriar de um alfabeto diferente. No português, a gente usa as letras, né, de A até Z, ou símbolos de A a Z. Na álgebra, a gente usa os numerais, a gente usa também os símbolos aí, aqui tem só o mais, o menos, a multiplicação e a divisão, né, os símbolozinhos mais clássicos, tá? A linguagem for, a gente usa, a linguagem C, a gente usa também os símbolos do alfabeto, certo? Definido linguagem? E o que faz uma linguagem ela ser formal de fato, né? Ela ter sintaxe e semânticas muito bem definidas. Vamos definir cada uma delas então. Sintaxe nada mais é do que um conjunto finito de regras que determinam a estrutura dos termos de uma linguagem formal. Como assim? É a sintaxe que vai dizer, por exemplo, que a palavra bolo é uma palavra do português. E que a palavra cake é uma palavra do inglês. E a sintaxe que vai dizer que cake está bem escrito. E que cake escrito assim está errado. Ok? Então são a sintaxe é um conjunto de regrinhas que vai dizer qual palavra pertence e qual palavra não pertence à linguagem. Por exemplo, a sintaxe da álgebra que vai dizer pra gente que 2 mais 3 está errado. Tranquilo? Para a gente descobrir a sintaxe do português, a gente vai lá no dicionário, a gente vê o conjuntinho de palavras que estão bem escritas. Tranquilo? E a semântica? A semântica, então, vai dar o significado dos termos. O significado dos termos. É a semântica que vai dizer que, né, essa palavra uva, não é? Essa palavra uva, primeiro a sintaxe diz que ela está bem escrita e a semântica que vai dizer que uva é aquela frutinha que a gente já conhece. Certo? É a semântica da álgebra que vai dizer que 2 mais 3 dá 5, ou tem valor 5. Bom, o que é proposição? Né? Uma proposição nada mais é do que uma sentença passível de possuir um dos valores verdadeiro ou falso. Então, proposição tem valor verdadeiro ou proposição tem valor falso. Só isso. Por exemplo, hoje é segunda-feira, a primeira proposição aqui. Se você está assistindo essa aula no dia que eu disponibilizei, então essa proposição é verdadeira. Se você deixou para assistir essa aula em outro dia da semana, essa proposição é falsa.
Mas na verdade, pessoal, não interessa a resposta da proposição ou o valor da proposição. O que interessa para eu conseguir definir uma sentença, né, uma frase aqui do português como uma proposição é que ela pode possuir valor verdadeiro ou falso, ok? Então, essa primeira aqui é uma proposição sim. Por exemplo, 10 menor que 7. 10 menor que 7 é falso. Mas, de novo, a pergunta aqui é se é uma proposição ou não. E sim, 10 menor que 7 é uma proposição. Tem valor verdadeiro ou falso, no caso falso. Agora de baixo. X mais 1 é igual a 3. Pessoal, x mais 1 é igual a 3. Esquisito, não é? Porque x mais 1 é igual a 3, eu não sei se é verdadeiro ou se é falso. Depende. Se x fosse igual a 2, aí sim eu tenho uma proposição verdadeira. 2 mais 1 é igual a 3. Agora, eu não sei qual que é o valor de x. Na verdade, quando a gente vê esse tipo de equação, né, o que a gente está querendo é justamente, nossa vontade é de achar esse x, certo? Então vamos lá. Essa equação, ela não pode ser classificada como uma proposição. Ela não tem valor verdadeiro ou x. Na verdade, ela não tem valor verdadeiro ou falso. Na verdade, ela vai depender do valor de x. Isso daqui não é uma proposição, tá? Outra sentença que não é uma proposição é que é mais fácil, né? Como está você? Como está você? Né? Isso aqui a pessoa não fala verdadeiro ou falso para ti. A pessoa vai contar da vida dela. Então essa daqui também não é uma proposição. Vou marcar com x aqui, as que não são proposição. A última. Existe vida em outros planetas? Você pode me responder, não sei. Mas você me responder não sei não quer dizer que a resposta para essa sentença não é verdadeiro ou falso. Então, sim, existe vida em outros planetas é uma proposição. A resposta para isso, ou o valor dessa sentença, é verdadeiro ou falso, mesmo que eu não saiba a resposta ou que eu nunca vá saber da resposta. Ok? Vivemos numa Matrix. Não sei. Não consigo responder no momento. Talvez seja impossível chegarmos nessa resposta. Porém, não vivemos numa Matrix é uma proposição, porque ela é passível de possuir valor verdadeiro ou falso. Seguindo, pessoal, proposição ela tem princípios e classificação. Vamos para os princípios. Uma proposição ela tem que obedecer o princípio da não contradição e o princípio do terceiro excluído. Como assim? Princípio da não contradição. Nenhuma proposição é verdadeira e falsa simultaneamente. Pessoal, hoje é segunda-feira. Claro, para alguns que estão assistindo a aula no dia, isso aqui é verdadeiro. Para outros, isso daqui é falso. Mas para a mesma pessoa, não tem como hoje ser segunda-feira verdadeiro e falso ao mesmo tempo, concorda? 10 menor que 7 não tem como ser verdadeiro e falso ao mesmo tempo. E nenhuma proposição pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Se chama princípio da não contradição. Princípio do terceiro excluído. Toda proposição é verdadeira ou é falsa. Aqui não tem uma terceira opção. Aqui não tem um não sei. Aqui não tem um talvez. Proposição é possível, né, ou é passível de possuir os valores verdadeiro ou falso. Não tem uma terceira opção aqui. E claro, na ciência e na matemática a gente adora fazer classificações, a gente consegue classificar proposições. A gente consegue classificar a proposição como simples ou composta. A proposição simples, então, é aquela que não pode ser decomposta em outras proposições menores. A proposição composta já pode ser dividida em duas ou mais proposições menores. Bom, vamos para esse exemplo aqui, vamos classificar essas proposições como proposições simples ou proposições compostas. A primeira é bem tranquila, Diógenes é carteiro. Claro, eu não conheço Diógenes, mas a resposta para essa proposição aqui tem que ser verdadeiro ou falso. Certo? E aqui, quer dizer, então eu vi que a resposta é verdadeiro ou falso, eu vi que é uma proposição. Mais ainda, eu consigo dividir essa proposição em proposições menores ainda? Não, né? Diógenes, imagina essa oração, imagina só a palavra Diógenes. Diógenes, verdadeiro ou falso? Sei lá. Né? Carteiro, verdadeiro ou falso? Não é uma proposição. Né? Então Diógenes é carteiro, uma proposição que a gente chama de proposição simples. Ok? A gente vai ver exemplos de proposições compostas mais embaixo e fica mais tranquilo de fazer a diferenciação. Tá? Por exemplo, 2. Joãozinho não conta mentiras. Não conheço Joãozinho, mas não interessa, né? A gente aprendeu isso. Joãozinho não conta mentiras, verdadeiro ou falso, é uma proposição e é uma proposição composta. Por quê? Porque tem esse não aqui.
eu consigo tirar uma proposição mais simples do que Joãozinho não conta mentiras, que é Joãozinho conta mentiras. Concorda? Joãozinho conta mentiras é uma proposição, verdadeiro ou falso, e ela é menor, ela está dentro da proposição Joãozinho não conta mentiras. Então eu vou classificar essa proposição aqui como uma proposição composta. Seguindo, se Kleber ganhar a eleição, então os impostos serão reduzidos. Pessoal, Kleber ganhar a eleição ou Kleber ganhou a eleição é uma proposição simples, valor verdadeiro ou falso. Os impostos serão reduzidos, impostos foram reduzidos é outra proposição. Tá vendo? Tem uma proposição 1 aqui e uma proposição 2 aqui. Se eu tenho como, né, pegar essa proposição e dividir ela em duas ou mais proposições, vou dizer que ela é uma proposição composta. Seguindo, o processador é rápido. Processador ser rápido é uma proposição, mas a impressora é lenta. Impressora é lenta é a segunda proposição. Tenho duas proposições, eu tenho aqui uma proposição composta. Amanhã irei à praça ou ao supermercado. Amanhã irei à praça é a primeira proposição. Amanhã irei ao supermercado é a segunda proposição. Pessoal, lembra, né? No português a gente tem isso. Eu não preciso escrever amanhã eu irei à praça ou amanhã eu irei ao supermercado. Esse ao supermercado está, né, embutido nele, que é amanhã irei ao supermercado. Bom, duas proposições, proposição composta também. Vamos para a última. Pagarei todas as minhas dívidas. Proposição, não é? Pagarei, sim ou não? Não sei. Se e somente se meu salário sair. Ou seja, meu salário saiu. Verdadeiro ou falso? Outra proposição. Essa última também é uma proposição composta. Então a gente fica só mesmo com a primeira proposição simples. Todas as outras eu consigo dividir em proposições menores. Bom, pessoal, seguindo, o que a gente vai fazer, então, com essas proposições que a gente aprendeu a classificar, né? Aprendeu a visualizar, pelo menos. Vamos olhar aqui o exemplo. Aqui eu tenho dois exemplos. O primeiro está falando que o dia está lindo. Proposição simples, embora nublado. Segunda proposição, o dia está nublado. O que a gente vai fazer, nada mais nada menos, é transformar ou reescrever as proposições simples como uma variável proposicional. Ou seja, a gente vai reescrever o dia está lindo com A, embora nublado como B. Outro exemplo, o dia está ensolarado. C. José está feliz. D. Ok? E claro, essas letras aqui poderiam ser qualquer variável que vocês quiserem, tá? Aqui embaixo na tabela eu tenho as variáveis e as proposições. Então entenda, o que eu tenho agora não é o dia está claro, o dia está lindo, José está feliz, etc, etc. Agora eu tenho A, embora B, C e D, simplesmente. Ok? O que falta eu transformar é esse embora e esse e, né, transformar do português para lógico posicional. E eu vou fazer isso usando símbolos para conectivos lógicos. Ok? Na verdade, a gente vai ter 5 símbolos novos, vamos começar a se acostumar com ele. O primeiro é o símbolo da negação, e é esse símbolozinho aqui, se você olhar no teclado, é o Alt GR6, está do lado do 6. O símbolo da conjunção, que seria esse chapeuzinho aqui. O símbolo da disjunção, chapeuzinho ao contrário. O símbolo do condicional, que é a setinha, e do bicondicional, que é a setinha por dois lados. Ou a gente pode dizer também que é negação e ou implica e biimplicação. Certo? A negação, ela vai inverter o valor da sua proposição. Quer dizer, ao invés de eu falar o dia está ensolarado, eu posso falar o dia não está ensolarado. Não, dia está ensolarado. A conjunção é para eu dizer duas proposições. O dia está ensolarado e José está feliz. A disjunção é para eu dizer duas proposições, só que é uma ou a outra. O dia está ensolarado ou o dia está chuvoso. O condicional ele é para eu dizer uma regrinha. Então, se chover, então molha. O bicondicional é uma regrinha um pouco mais forte, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois. Um pouco mais forte, por exemplo, se você tirar 6, então você passa em matemática discreta. E ele é mais forte porque é vice-versa. Se você passou em matemática discreta, com certeza você tirou 6.
Bom, então se a gente volta aqui para as nossas proposições, nossos exemplos, quando eu falo A embora B, eu estou falando duas coisas. A é verdade e B é verdade também. Quando eu falo C e D, claro, quando eu falo C e D, C é verdade e D é verdade também. Então as nossas proposições do exemplo vão virar A e B, C e D, simplesmente. Nesse slide tem uma tabelinha, né, que vai mostrar para a gente como é que a gente transforma do português, né, ou quais palavras do português vão virar quais conectivos lógicos. Então se eu tenho A e B, eu estou falando da conjunção, estou falando do E. Se eu tenho A mas B, não interessa, estou falando que A é verdade e que B é verdade também. Se eu tenho A também B, A é verdade, B é verdade. A disjunção é o ou, né, que não tem muitos outros exemplos. O condicional é dizer, por exemplo, se A, então B é um condicional, uma implicação, A implica B, A logo B, etc, etc. O bicondicional é o famoso se somente se da matemática. E a negação, claro, não há, é falso que há, não é verdade que há, etc, etc. Tá? Depois dei uma olhada aqui nessa tabelinha, mas essa tabelinha ela não é completa, ok? Pode ser que tenha outras palavras em português que a gente possa estar transformando para conectivos também. Vamos fazer exemplo, né? A gente vai aprender aqui lógica proposicional num primeiro momento muito através de exemplos. Então, primeiro, ó, Diógenes é carteiro. Pessoal, todos esses exemplos a gente já viu no slide passado, tá? Só que agora a gente vai reescrever usando a notação simbólica da lógica proposicional. Diógenes é carteiro é uma proposição simples, lembra? Se é uma proposição simples, o que eu vou fazer é escrever ele como uma variável proposicional. Vou reescrever como A. E acabou. Olha aqui embaixo. Joãozinho não conta mentiras. Joãozinho conta mentiras é uma proposição e esse não é o conectivo de negação. Então aqui eu vou reescrever com não B. Aqui eu tenho, se Kleber ganhar a eleição, Kleber ganhar a eleição é uma proposição simples, impostos serão reduzidos é outra proposição simples, C e D, e aqui eu estou usando se Kleber ganhar a eleição, então os impostos serão reduzidos. O se, então, é o exemplo clássico da implicação da setinha. O processador é rápido, proposição simples E. A impressora é lenta, proposição simples F. O processador é rápido, mas a impressora é lenta. Pessoal, esse mas, né, é meio... Parece que a pessoa está triste, mas na verdade eu estou falando duas proposições, duas verdades. O processador é rápido e a impressora é lenta. Então isso daqui é um E, uma conjunção. Amanhã irei à praça, proposição G. Amanhã irei ao supermercado, proposição H. Ou G ou H. Pagarei todas as minhas dívidas, proposição I. Se o meu salário saiu, se o meu salário sair, proposição J. Se e somente se é a bi implicação, as duas setinhas.